Oi, boa tarde. Olá pessoal, tudo bem? Oi pessoal, boa tarde, tudo jóia? Eu sou o Matheus, Eu sou a Rose. Eu sou a Bruna. nós somos da turma de Podologia, tarde 2023, e a gente veio falar para vocês sobre algumas patologias. Eu fiquei com AVCE, né, que é o acidente vascular encefálico, Eu fiquei com a doença de Parkinson. Eu Alzheimer. e a gente vai comentar com vocês um pouco sobre essas patologias e como elas atingem de alguma forma os nossos atendimentos dentro da podologia. E eu vou começar a falar um pouquinho sobre o AVC, que é o acidente, né, vascular encefálico, e nada mais é do que o rompimento ou entupimento de algum vaso sanguíneo na nossa região ali do cérebro mesmo, né, nessa região encefálica. Então, quando há um rompimento desse vaso, a gente tem o AVC hemorrágico, e quando tem um entupimento desse vaso, a gente tem o que a gente chama de AVC isquêmico, tá? Normalmente, a pessoa começa a apresentar alguns sintomas, como confusão mental, desvio de rima, formigamento, e a gente até hoje em dia usa a sigla ali do SAMU, que a pessoa tem que tentar sorrir ou cantar uma música, abraçar. E quando ela tem, né, um AVC por si só, tem uma janela de 4 horas para ser iniciado algumas medicações para tentar reverter esse quadro. E também tem um AVC transitório, tá? Que é quando não tem um entupimento desse vaso, ou até mesmo o rompimento dele, e acaba que a pessoa tem os sintomas, mas em poucas horas ele se dissipa. Porém, a pessoa acaba ainda tendo grandes disposições de 24 a 48 horas de acabar tendo um AVCE, né, e ser fatal. Então, se a pessoa realmente apresentar qualquer sintoma, o ideal é que procure um médico. E um dos principais causadores de AVC, né, ou AVE, hoje em dia que é a sigla correta, é a hipertensão arterial. Então, esse aumento elevado da pressão e não fazendo um controle dela causam sim o que a gente chama de AVC. O consumo de comidas muito gordurosas, né, esse acúmulo de ateroma ali nas veias, que seriam essas placas, né, de gordura, elas também podem causar alguns dos tipos aí de AVC. E dentro da podologia, a gente pode ter o que a gente chama de pé equino, que é um pé que acaba tendo ali algumas disfunções, que pode ser causado pelo AVC ou alguma questão neurológica, né, do paciente. Esse pé acaba perdendo a flexibilidade e ele acaba sendo muito sensível e tendo reflexos. Então, durante os procedimentos de podologia, é muito comum que acabe tendo reflexos e, né, de forma espontânea ali e incontrolável, o paciente acaba puxando o pé. Então, quando a gente faz um desbaste, por exemplo, que usa uma lâmina de bisturi, é perigoso acabar causando algum acidente. Então, como prevenção, o ideal é segurar firme esse pé e tentar realizar as manobras o mais rápido possível e com muita destreza e confiança, né? Matheus, desculpa te interromper um pouquinho, só pra gente ficar um pouquinho mais, fluir mais, pro pessoal entender. E no caso dos cuidados, quais seriam os cuidados de um paciente ou de um cliente com AVC? Olha, dentro da podologia, a gente precisa tomar cuidado com as questões de procedimentos invasivos, porque esse paciente provavelmente faz o uso de algum anticoagulante para dissolver esses trombos. Ele acaba se tornando uma pessoa um pouco mais debilitada. Isso. E aí o ideal é fazer um acompanhamento com um ortopedista e um fisioterapeuta. E é indicado também nesses casos que a pessoa faça o uso de alguma órtese, alguma coisa nesse sentido, para tentar melhorar essa marcha e essa qualidade de vida do cliente. Porque às vezes o AVC acontece e a pessoa não tem um atendimento dentro dessa janela de 4 horas. Sim. E acaba ficando com essa sequela permanentemente. O acompanhamento podológico é bem importante para esse tipo de cliente ou paciente? Muito, a gente precisa ver como está a saúde desse pé, como está essa questão do desgaste, que muitas vezes a marcha está totalmente incorreta, né? Então é fundamental a gente ver como está a pressão ali das unhas sobre aquele tecido, como está essa questão da calosidade. Então... É verdade o que o pessoal às vezes comentam, que um pezinho podológico, digamos assim, ele
ele tem sim alguns detalhes a mais do que um pé, digamos, normal? Sim. É um cuidado a mais que a gente precisa ter nesse caso, porque muda totalmente, né? A partir do momento que o cliente tem essa patologia, muda tudo, o tipo de marcha, como que é a distribuição de peso do corpo. Então essa pessoa precisa sim de um acompanhamento, não só podológico, mas ele com outros profissionais que agregam e a gente possa caminhar juntos. Legal. E aí, Rose, conta pra gente sobre o Parkinson. A doença de Parkinson, ela é uma doença neurológica que ela é degenerativa ao nosso organismo, no sistema nervoso. Ela acomete alguns sintomas que são tremores da região da cabeça, do queixo, das mãos e dos pés. É muito comum, em alguns casos desse paciente, você a olho nu de repente não perceber de primeiro que ele tem esse tipo de doença. Você sempre vai observar que ele possa ter esse tipo de doença ao momento que ele vai estar segurando uma xícara com um café, ou no momento de uma leitura com um jornal. E o que eu achei também bem interessante referente à doença é que a questão do desenvolvimento, principalmente para o nosso lado podológico, a questão da marcha desse paciente, como que ela muda totalmente o organismo. Pensando, a princípio, quando você escuta falar sobre a doença, você fala, a pessoa só tem aquele probleminha do tremor. Só que também algo que me chamou muito a atenção é o quê? Quando esse cliente está no decorrer do dia dele e ele está distraído com algo ou alguma situação, o cérebro dele consegue fazer com que ele pare por aquele tempo, aquele momento, e ele não venha a ter esse tremor. Mas, porém, acabando de fazer aquilo ali que ele estava fazendo, automaticamente é como se fosse uma chavinha de liga e desliga. Ele volta automaticamente com os tremores. Então, isso foi uma outra parte que me chamou bastante atenção. E trazendo para nós, para o nosso lado podológico, desde como cuidar de um tipo de paciente como o Parkinson e até mesmo da maneira que ele vai chegar até nós. A maioria das vezes, claro, ele vai chegar sempre às vezes com dúvidas e até mesmo com medo. Porque quando você fala de podologia, muita gente acha que é o quê? Sentar na mesa e ter que arrancar uma unha. E não é bem por aí. E uma das coisas que eu achei bem bacana é a gente conseguir desenvolver isso com o nosso cliente, é ter um diálogo muito aberto com ele, é deixar ele muito bem ciente do que ele pode estar utilizando para que isso venha ajudar ele no decorrer do dia a dia dele. Tratar sempre esse paciente com uma educação e uma ética profissional e um carinho, principalmente, acima de tudo. E não fazer com que ele sinta que a doença dele venha interferir naquilo que ele possa ter no futuro de um bem-estar. Porque quando a gente fala de podologia, a podologia ela fala da saúde, mas ela também traz o bem-estar para cada indivíduo que vai estar com a gente dentro da sala. E nesse caso, o paciente ele consegue, às vezes, terminar o atendimento em um único dia? Ou é recomendado que não? Interessante essa pergunta, Matheus. Pode ser que sim e pode ser que não. Porque, de repente, esse cliente ele vai estar me trazendo em situações. Por isso que antes a gente faz toda uma avaliação desse cliente, independente dele ter algum tipo de doença ou não, para a gente poder identificar e, de início, aquilo que primeiro a gente vai poder fazer nele, realizar. Pode ser, de repente, desde um desbaste, porque como nós estamos falando de um pé que ele tem uma marcha, que nós chamamos ela de marcha de geisha, e vai gerar uma calosidade maior embaixo desses pés, e às vezes ele vai estar vindo pela primeira vez exatamente reclamando do quê? Eu tenho meu pé mais grosso, a sola está incomodando mais. Então aí a gente já pode mudar um pouco esse olhar. Eu posso voltar esse olhar primeiro para cuidar dessa parte, para depois cuidar dos outros procedimentos que ele vai estar precisando. Muito bom, muito interessante. Bem bacana. E você, Bruna? E aí, o que me diz sobre o Alzheimer? O Alzheimer é uma doença que afeta a memória do paciente. Quando tem, geralmente dá mais idosos a partir de 65 anos. E os precoces,
a partir dos 30, que já dá uma perca de memória, esquecimentos da data mais importante, tipo data de casamento, aniversário, endereço. Então fica com esquecimento. Então é importante que o paciente vai no médico, vai fazer um exame, procurar um especialista para ele dar esse diagnóstico. Isso é muito importante. E também os sintomas também, ele perde muita memória, o esquecimento de passar uma vassoura, de fazer um serviço de casa. O que causa Alzheimer? Normalmente é uma coisa genética? Pode ser genético também, da família, por ele ser que nem os avós teve um Alzheimer, consequentemente ele pode ter um Alzheimer. Pode ser hereditário. Pode ser hereditário, ou até mesmo precoce, né? Dependendo a idade da pessoa. E dentro da podologia, um paciente que tem Alzheimer, normalmente, como que a gente vai desenrolar assim, um atendimento, um protocolo? Então, tem que ser rápido, porque é um paciente que fica agitado, ele esquece de você, esquece o que aconteceu, o que fez no atendimento. Então, tá sempre ter paciência, conversar com esse paciente, fazer o mais rápido possível para ele se sentir mais tranquilo, para ele não ficar nervoso, né, esse paciente. E essa perda, assim, da memória, ela é repentina ou ela é gradativa? Ela tem alguns graus? Ela tem alguns graus, são 4 graus. Primeiro, aquele mais leve, que é mais tranquilo, que dá para você detectar o grau que a pessoa tem, que é a perca da memória, as datas. Aí tem aquele grau que é mais agressivo, que você começa a fazer xixi nas calças, que você já não sabe quem é seu parente, aí fala que você é seu filho. Isso, consequentemente, tudo por causa do Alzheimer, tudo por causa do esquecimento. Muito bom, muito interessante. E é isso, pessoal. A gente falou um pouquinho sobre os 3 temas. Eu espero que vocês tenham gostado. Não foi fácil pra gente, Não. mas foi engraçado. Até mais. Tchau!